Boa tarde, hoje estamos com o Dr. Nilo, que é pediatra, e nós vamos fazer a entrevista com ele a respeito do refluxo gastroesofágico. Boa tarde, Dr. Nilo. Boa tarde. A gente gostaria de saber quais são os sintomas de um paciente com diagnóstico de refluxo. Bom, boa tarde, pessoal. O paciente com refluxo gastroesofágico, isso paciente pediátrico, né, a nossa visão de pediatria, ele tem algumas manifestações clínicas. As principais são as golfadas frequentes, a mãe relata esses episódios de golfos, de vômitos, de golfadas, às vezes até de engasgo, a criança vomita. Então, geralmente a mãe diz que a criança, ela, quando mama ou come algum alimento, ela coloca para fora, em formas de vômitos ou de golfadas, isso com frequência, né? Toda criança tem um refluxo gastroesofágico que a gente chama fisiológico, mas quando isso começa a ficar muito frequente, então a gente fala em refluxo gastroesofágico. Se começa a comprometer o ganho de peso dessa criança, ou seja, ela fica golfando tanto, refluindo tanto, que ela começa a não ganhar peso e às vezes até perder, esse refluxo gastroesofágico, ele é dito patológico ou doença, né? Então são golfadas, vômitos e muitas vezes a criança começa a chorar muito, um choro intenso e com muita irritabilidade em função dessas golfadas bem frequentes. Doutor Nilo, é um problema comum? E qual o procedimento a ser feito após o diagnóstico? Bom, o refluxo gastroesofágico, tanto em crianças quanto em adultos, é uma questão bem comum, é uma condição clínica bem comum, né? E muitas vezes até não diagnosticada, muitas vezes as pessoas não se apercebem ou não valorizam os sintomas e até mesmo os profissionais de saúde não alertam ou não atentam para o diagnóstico de refluxo gastroesofágico, o que é comum, tanto na faixa etária pediátrica quanto nos adultos também. E assim, após suspeitar do refluxo gastroesofágico e buscar um atendimento médico e se estabelecer o diagnóstico, algumas medidas devem ser tomadas. Primeiro, em relação à criança, deve ter cuidado em relação à alimentação, tanto crianças quanto adultos. Os adultos devem evitar, por exemplo, alimentos que possam precipitar ainda mais essas crises de refluxo, como alimentos ácidos, refrigerantes, farináceos ou qualquer outro alimento em que ele associe a sua ingestão com a piora desses sintomas de refluxo e de azia e de queimação. Na criança, você deve elevar bem o decúbito dessa criança, ela deve sempre dormir com um travesseiro alto para que a sua cabecinha fique acima do estômago. Então, deve elevar a cabeceira, deve engrossar um pouco mais essa dieta da criança para evitar que ela reflua muito e em alguns casos deve tomar também algumas medicações, né? A gente utiliza a domperidona, que tem várias drogas comercialmente falando. Domperidona, que é um procinético, ela vai diminuir essas golfadas porque vai melhorar o trânsito intestinal dessa criança e se ela já tiver esofagite, essa esofagite de refluxo, a gente desconfia porque além das golfadas a criança vai estar chorando muito, muita irritabilidade. Então significa que aquele conteúdo do estômago está subindo para o esôfago, está queimando, entre aspas, causando inflamação no esôfago e aí além do refluxo ela já tem também a esofagite de refluxo. Então essa esofagite a gente desconfia na criança que tem um choro intenso, uma irritabilidade intensa. Aí você tem que fazer também a ranitidina, que é uma droga que vai diminuir a acidez do estômago da criança e melhorar essa questão da inflamação da esofagite. Doutor Nilo, uma criança diagnosticada com refluxo e não é feito o tratamento logo de imediato, quais os problemas futuros que essa criança pode ter? A rede pública, ela oferece estrutura suficiente para um tratamento adequado? Bom, uma criança com refluxo gastroesofágico que não é devidamente tratada nem acompanhada, ela pode ter sim várias complicações. Por exemplo, essa criança pode ter pneumonias de repetição, essa criança pode ter uma deficiência no seu ganho de peso, no crescimento, no desenvolvimento. Essa criança também
muitas vezes tem infecções respiratórias de repetição, fora o quadro que é extremamente doloroso, irritante, a criança fica com esofagite, é uma dor de cabeça para os pais e pode ter essas complicações, principalmente infecções respiratórias de repetição, que muitas vezes parece até asma, né? É o que a gente chama de tosse crônica. Então, o refluxo gastroesofágico é uma causa principal, uma das 3 causas de tosse crônica. A criança fica tossindo, tossindo, tossindo. Muitas vezes os profissionais não são bem habituados com essa situação e acabam passando uma série de medicamentos para tosse, antibióticos desnecessários, antialérgico, antihistamínico, pensando que a criança tem uma rinite, uma sinusite, uma doença alérgica qualquer e na verdade ela tem um refluxo gastroesofágico. Então, ela precisa realmente ser bem diagnosticada, bem tratada, porque pode ter essas complicações para a criança e também, lógico, para os adultos. Em relação à estrutura da atenção pública e do serviço público, para refluxo gastroesofágico, por ser uma situação simples, de diagnóstico fácil, a rede pública sim está bem habilitada a tanto diagnosticar quanto acompanhar também esses pacientes, quer sejam adultos, quer sejam crianças. É uma situação clínica de diagnóstico fácil, a rede pública tem condições de prestar uma boa atenção a esse tipo de paciente, e a dificuldade maior é na qualificação dos profissionais para se diagnosticar bem, em tempo oportuno, essa situação clínica e acompanhar de forma eficaz.